Oi, tudo bem? Bom, o Senhor, ele falou comigo lá no monte hoje e eu vou passar para você, Raquel. Se você venha ficar ligada através dessa palavra. Vou ler Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Aí eu vou ler também o capítulo 14 também. Então, o título da minha Bíblia fala assim: O pastor ferido e o juízo final. Exaltação da igreja. Vou ler agora. Ó espada, rega-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espaciarão as ovelhas, mas volverei as minhas mãos para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadadas, expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo, e ela dirá: ó Senhor, é meu Deus. Eis que vem o dia do Senhor, eis que os teus repousos se respeitarão no meio de ti, porque eu ajuntarei toda a nação para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade será para o cativo, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O 5 do 14. Fugirei pelos vales dos meus montes, porque os vales dos montes chegará até ao céu, e fugirei assim como os fugisse do terremoto no dia de Ruge, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos santos contigo, ó Senhor. Até aqui, Raquel. Aqui o Senhor, ele me chamou, tava falando com ele lá em cima, com Deus. E quando o Senhor ele tem me chamado, só lê o título: O pastor ferido. O Senhor, ele falou assim pra mim: Jennifer, filha, ele falou assim: filha, o pastor e dos pastores estão tristes, estão feridos da alma. E quando muitas vezes a gente fala assim, aí se quer fazer do nosso jeito, quer apontar, quer nananã. E quando muitas vezes a gente não pensa no próprio Jesus que tá assim no meio da gente. Às vezes o Senhor permite algo que acontece nas nossas vidas para testar a gente. E hoje o Senhor falou poderosamente. Às vezes a espada corta, mas a gente não quer aceitar a correção. A gente não quer mesmo. Porque a gente fala assim, eu tô com mal ferido dentro de mim, para que eu vou ouvir a palavra? Para que eu vou ouvir Simão? E o Senhor está falando assim. Porque muitas vezes o Senhor, o próprio Jesus está ferido. O que está acontecendo dentro das igrejas, o que está acontecendo lá fora. O Senhor desceu assim, ó. Exatamente, eu estava sentado numa pedra, sentado numa pedra, e o Senhor estava falando comigo: filha, olha ali para baixo. As maravilhas. Se eu quiser agora, eu acabar um piscar de olho, assim, e acaba. Bum! E para onde vai essa alma? Eu tava pensando assim, para onde vai minha alma? Para que, Senhor? Aí o Senhor falou assim para mim: volta
Volta, porque o seu tempo não terminou. Eu vou te honrar dos momentos que você mais precisou. No momento mais que você... com essa certeza no seu coração. Mesmo que se é Carolina, mesmo que se joga pedra, mesmo que às vezes o problema venha aumentando assim, e o Senhor está presente. Olha esse amor que o Senhor tem com a gente. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é príncipe da paz, o Senhor não deixa nada faltar. E quando muitas vezes assim, Senhor, mas eu quero trabalhar, ao Senhor muitas vezes o Senhor permite algo que acontece nas nossas vidas para a gente entender lá na frente. E tá acontecendo muita coisa comigo, você sabe, né? Você viu tudo, né? Então, o Senhor, ele falou poderosamente duro comigo. Volta. Eu não mudei. Eu não mudei você parar, eu não mudei. Então, essa palavra aqui, eu deixo, Raquel. Porque muitas vezes a gente tá magoada, a gente tá ferida, a gente muitas vezes a gente não quer ir mesmo ir mesmo a gente não quer ir na igreja. E quando muitas vezes a gente não tá sem vontade de ir pro monte, tá sem vontade de fazer nada para Deus. E quando muitas vezes a gente fala assim, eu preciso trabalhar, mas com trabalho a gente tá disposto, a gente se arruma, a gente bota roupa bem bonitinha, passa aquela maquiagem bem bonitinha, mas para as coisas de Deus, a gente faz assim, tudo de má vontade. E o Senhor tem chamado muita atenção, que tá querendo vomitar a essa terra, querendo vomitar rapidamente, muito rápido. E quando muitas vezes o Senhor, ele toma e ele pelejou a batalha, ele cerrou assim, mas vai voltar. Vai voltar essas pessoas que saíram da presença de Deus. Porque eu falei lá na igreja do meu culto também com o pastor Marcos, também falei, pastor, não se preocupa não. Essas pessoas vão voltar para a casa de Deus. Vão voltar. Então, não fica olhando pro homem, não fica olhando pra mulher. Eu sei que às vezes eu olho, eu sei que às vezes eu aponto, eu sei, mas o Senhor me corrigiu muito. Porque na própria palavra diz que o Senhor corrige aquele que ele ama. E quando muitas vezes a gente não quer ser corrigido pelo conselho do Pai, a gente não quer. Aí fala assim, Senhor, essa palavra é muito duro, eu não quero saber. E aí a gente fala assim, vou fechar a Bíblia e deixa assim a Bíblia assim do lado. O Senhor tá mandando para você examinar a escritura que ele quer te usar. Até aqui o que não vou falar demais. E o Senhor falou poderosamente.